Olá, meus alunos do terceiro ano. Então, hoje, dia 11/5/2020, nós vamos dar continuidade àquela aula que nós havíamos começado anteriormente pela reunião do Zoom. Lembrando que o capítulo é o 28 do livro número 10 e que ele está falando para nós a respeito da geografia dos fluxos e globalização. Então, vamos lembrar aqui, o mundo hoje se acha globalizado, ele se acha integrado de várias maneiras. Hoje eu posso estar aqui no Brasil e fazer uma ligação utilizando o satélite artificial e a videoaula, videochamada, tudo, e conversar com a pessoa que está nos Estados Unidos em tempo real. Acontece um fato, por exemplo, aqui no continente africano, né? Aconteceu um fato inédito, um vulcão entrou em atividade. Eu fico sabendo simultaneamente, porque hoje, através da tecnologia, a gente tem acesso a várias informações. Então, a tecnologia, ela não ficou parada no tempo. A tecnologia, ela evoluiu e ela beneficiou, ela ajudou na formação desse mundo globalizado. Então, hoje, as indústrias, né, as empresas podem comercializar as ações em bolsa de valores de vários países, pode fazer a venda de produtos através do comércio digital, né? Hoje, com essa pandemia do Covid, a gente pode estar fazendo compra através da internet, né? Em sites seguros a gente pode comprar. E a gente percebe também que nem sempre foi assim, como nós já falamos. As coisas, há um tempo atrás, algumas décadas atrás, era muito complicado. Então, nós falamos que a globalização ela aconteceu desde as grandes navegações, né, lá no século XV, e a partir daí a tendência foi só evoluir, foi só melhorar. Então, essa circulação que a gente fala do mundo em redes, é exatamente as redes de comunicação, as redes de transmissão de energia, as redes, né, através de transferência de dados e também as redes naturais, como é o caso de uma bacia hidrográfica que a gente já viu anteriormente. Bom, hoje nós vamos dar uma ênfase especial nas comunicações e transporte no mundo global. Será que o transporte evoluiu? Será que houve melhoria na comunicação e está tendo melhoria cada dia que se passa? Sim. Então aqui eu coloquei um lembrete falando que a tecnologia ela está presente na comunicação e também nos meios de transporte. Lembrando da evolução dos meios de transporte. Vamos dar um exemplo aqui para chamar para a nossa realidade. Há um tempo atrás, para nós irmos a Belo Horizonte, nós tínhamos um horário de ônibus. Você ia para Belo Horizonte, você ficava lá. Se sair daqui 6 horas da manhã, você retornava só às 8. Isso se você não quisesse pagar passagem, né, do Transmoreira até Itaguara, e ficava mais caro. Chamando ainda para a nossa realidade, a primeira locomotiva que foi desenvolvida na Revolução Industrial, que ocorreu lá na Inglaterra, exatamente em Londres, ela fazia 28 km por hora. Hoje, o trem de grande velocidade, né, que é o TGV, né, a gente sabe que ele pode atingir velocidades superiores a 300. Outro, pensando no 14 bis, que foi a invenção do Santos Dumont, e hoje nos supersônicos. Então, houve uma grande transformação e uma grande melhoria, sim, nos meios de transporte. Lá no mapa da página 11, se você prestar bastante atenção, eu vou tentar chegar aqui para a gente poder estar vendo, ele vai falar para nós a respeito das os principais sistemas de cabos submarinos, né, e de fibra ótica. Então, por baixo, sob a água dos oceanos, nós temos emaranhado de cabos de fibra ótica, passando e conectando uma parte do mundo à outra. Tudo isso vai poder facilitar as comunicações. Agora, se nós não tivéssemos acesso aos satélites artificiais, talvez a gente não teria tanta facilidade hoje para poder acessar dados, né, para poder gravar uma aula e colocar num canal para poder vocês terem acesso a hora que vocês quiserem. Então, houve uma evolução, porque houve melhoria também da tecnologia. O homem
construiu satélites artificiais que captam essas imagens, transforma imagem, som, transforma e devolve para nós. Então, essa tecnologia utilizada dos cabos submarinos, elas estão presentes no século XX. E elas inauguraram a comunicação, a conexão entre um país e outro, né, em meados do século XX, mais ou menos. Então, foi aí que houve melhoria, né, na comunicação intercontinental. Bom, os satélites, como eu acabei de falar com vocês, o cabo de fibra óptica, eles ampliaram a capacidade de informações e ampliaram a forma de nós armazenarmos esses dados. Hoje, você pode mandar dados seu e armazenar na nuvem, né? Para poder não sobrecarregar fisicamente o seu notebook, o seu computador, o seu celular. Então, hoje, nós temos um aparato muito grande para poder a gente utilizar a nosso favor, né? Exatamente nessas questões. Bom, lá na página 13 do seu livro didático número 10, nós vamos ter lá falando a respeito dos meios de transporte. O primeiro meio de transporte que foi falado aí foi o hidroviário, que ainda existem muitos lugares que utilizam os rios como meio de interligação uma área e outra. É o caso, por exemplo, da região norte do Brasil. A maior parte da comunicação, da interligação entre as cidades da região norte, né, do bioma amazônico, é feita através dos rios. Então, essa maneira de transportar e essa maneira de utilizar o canal hidroviário, ela não aconteceu agora, ela já é utilizada desde civilizações bem antigas, há milhares de anos atrás, como é o caso dos chineses, os fenícios, os gregos, os romanos. Os romanos só conseguiram ampliar o Império Romano através, né, de ter esse domínio dessa navegação e utilizando rios. Hoje, nós sabemos que a navegação marítima ela foi responsável em fazer com que os pioneiros das grandes navegações, né, os portugueses e os espanhóis, saíssem aqui da Península Ibérica, no continente europeu, e chegassem principalmente aqui nessa área que nós denominamos de América Latina. Claro, as navegações naquela época eram muito mais demoradas, não era sofisticado. Hoje você vai fazer um cruzeiro, aí você entra aí num navio, você sabe que é coisa de 5 estrelas, né? Tem totalmente aparatos tecnológicos e conforto como se estivesse em terra e não em alto mar. Então, esse transporte hidroviário, ele foi muito importante para interligar. Foi a primeira forma que o homem teve de utilizar a chamada globalização. Lembrando, globalização é a maneira de interagir entre os vários pontos do nosso continente, né? Do nosso mundo e das nossas áreas. Aqui no Brasil, esse meio de transporte, como eu disse para vocês, ele é muito utilizado onde os rios apresentam tipo de planície, né? Igual o Rio São Francisco, ele é navegável num trecho dele, que a maior parte dele é de planalto, né? Por isso que tem muitas usinas hidrelétricas. Aproveita-se o São Francisco de Pirapora até Juazeiro, na Bahia. Olha para vocês verem, ligando 2 unidades federativas. Bom, lá na página 14, eu gostaria que vocês, juntamente comigo, a gente resolvesse essa atividade aí. Tem um mapa, né? Esse mapa aí que está falando para nós os pontos estratégicos e as principais rotas marítimas. Aí vai ter os portos mais movimentados, né, do mundo e tudo mais. Então, nós vamos analisar e nós vamos estar respondendo. Identifique 5 regiões ou países do mundo que estão entre os que apresentam maior atividade comercial marítima. Primeira potência mundial, gente, vai ocupar o primeiro lugar. É o destaque. Então, Estados Unidos, a Europa Ocidental, destacando aí, né, os Países Baixos, a França, a Alemanha, a Europa Mediterrânea, que é a parte sul da Europa, que é banhada pelo mar Mediterrâneo, né, a Itália,
a própria Grécia, que vai fazer com que tenha circulação de pessoas e mercadorias, a China, a Índia e o Sudeste Asiático. E aqui na América, além dos Estados Unidos, nós podemos destacar Brasil, México e Canadá, tá certo? A 2, o Canal do Panamá e o Canal de Suez, ó, Panamá é na América Central e o Canal de Suez é lá na África, tá? Lá naquela região do Nilo e assim por diante. São obras de engenharia, que rotas comerciais marítimas são facilitadas por esses rios. Canal do Panamá, ele vai facilitar a rota entre Estados Unidos para Austrália e Nova Zelândia, né? Porque vai interligar os oceanos Pacífico, Oceano Atlântico, e automaticamente vai facilitar essa rota. Então, ao invés deles pegarem os navios e dar a volta pelo sul, né, da América do Sul, contornar para chegar em outras áreas, ou fazer o contrário, passar pelo Pacífico, contornar, ir para o Atlântico, etc., eles fizeram esse canal, né, o Canal do Panamá. Hoje, ele é a principal fonte de renda para os panamenhos, né? Ele gera, para poder eles passarem nas reclusas, eles pagam, como se você estivesse pagando um pedágio, né, nas nossas rodovias aí, pedagiadas. Então, o Canal do Panamá, ele é importante porque vai interligar o leste dos Estados Unidos para a Austrália, Nova Zelândia e também para o oeste da América do Sul. E vice-versa, a rota também é o contrário. E o Canal de Suez vai interligar o Sul Asiático, o Oriente Médio e também a Europa. Então, ele fica naquelas mediações ali com o Mar Mediterrâneo, né, do Rio Nilo, né, e vai interligar essas áreas aí. Agora, nós vamos estar falando exatamente de um outro meio de transporte, que é o transporte aéreo. O transporte aéreo ele evoluiu muito. Do 14 bis para agora, a gente sabe que tem aviões de carga, aviões de passageiro e com conforto. E ainda mais, com essa globalização, hoje fazer uma viagem de avião ficou mais facilitado, né? Divide-se, a pessoa hoje não tem que ser rica para poder ter acesso a esse meio de transporte, não. Então, o modal que vai ser ampliado aí, né, ele vai favorecer conforto e rapidez para as mercadorias chegarem ao destino. Então, nós temos vários aeroportos importantes, né, que vão ajudar aí nessa questão desse desenvolvimento aí. Aqui nós temos, no Brasil, nós temos Galeão, nós temos Cumbica, nós temos o Tancredo Neves, que popularmente é chamado de Confins, e outros que se destacam nas outras regiões do Brasil, né? E nós temos aeroportos muito movimentados na Europa e nos Estados Unidos. Tanto é que foi a primeira coisa que eles fizeram, interditar as viagens aéreas por causa do Covid-19. Foi uma estratégia que eles utilizaram. A outra parte que nós vamos falar é do transporte ferroviário. Lembra que eu falei com vocês que as ferrovias, né, foram o primeiro meio de transporte que eles desenvolveram durante a Revolução Industrial? A primeira locomotiva, ela fez 28 km por hora. A segunda evoluiu, ela passou a atingir 48, 50 km por hora hoje, superior a 300. Então, também é um meio de transporte. E, falando das ferrovias, elas foram muito importantes, principalmente para os países que destinavam as suas atividades, né, os seus produtos, para vender para outros lugares, interligando a área produtora até as áreas de portos. Então, é o modal que a gente fala, né, a interligação. E ao longo dessas ferrovias, principalmente no Brasil, foram surgindo cidades que hoje são cidades muito importantes na economia do Brasil. Bom, gente, o outro meio de transporte, talvez um dos mais utilizados, é o transporte rodoviário. Muitas vezes a gente fala assim, é caro pagar pedágio, é difícil a gente estar pagando, né, taxas e tudo, mas é uma tranquilidade que a pessoa tem, que o consumidor tem, porque se o carro der um problema, eles vêm e prestam socorro. Então é o meio de transporte mais utilizado mundialmente, ainda é o rodoviário. Claro, se eu comparar as rodovias do Brasil com as rodovias dos Estados Unidos, que é a primeira potência mundial, ou dos países da Europa, né, da União Europeia, ou do Japão, nós vamos ver que a nossa está muito a desejar.
embora tenha se melhorado bastante, né, em questão de segurança, em questão de socorro e tudo mais. Aí, às vezes, a gente ouve falar assim, Minas Gerais tem muito acidente. É porque Minas Gerais é a unidade federativa do Brasil que tem a maior malha rodoviária, né, do nosso Brasil. Agora, quando eu falo de rede multimodal de transporte, é aquela que vai usar mais de um meio de transporte interligado até o produto ou o passageiro chegar ao seu destino, né? Então, isso também é importante nós entendermos aí. Agora, o turismo global é uma das cidades que é mais visitada no mundo, né? Nós sabemos que é a cidade de Paris. Ela atrai um grande número de pessoas para poder visitar, né? Então, a gente sabe que é chamada de cidade-luz. E, além do mais, os países da Europa Mediterrânea, né, que tem um passado histórico importante, onde surgiram várias civilizações, também atrai vários turistas. Estados Unidos, né, no caso ali da Flórida, aquela região tudo, os cassinos dos Estados Unidos, a própria Índia, né, devido à cultura indiana ser uma cultura que atrai assim, muitos olhares do mundo, é um local onde a gente pode perceber que tem assim, atrativos. Então, nós temos um gráfico que vai mostrar para nós, lá na página 23, que vai mostrar para nós os principais países que receberam, né, turistas. E isso baseado em dados de 2013, tá, gente? Então, em primeiro lugar aqui, ó, tá a França, exatamente por causa dos museus, por causa da praça, por causa, né, da cidade de Paris, que é a cidade-luz, né, muito visitada. Depois, em segundo lugar, nós vamos ter destaque Estados Unidos, seguido da Espanha, da China, da Itália, da Turquia, que é um país que se pertence a 2 continentes, né? Uma parte da Turquia está na Europa e uma outra parte está na Ásia, a Turquia europeia e asiática. A Alemanha, que é a primeira economia da Europa. O Reino Unido, né, que agora se desligou da União Europeia. A Rússia, com todas as suas belezas naturais. E a Tailândia, que é um país atual que está atraindo muitos turistas devido à cultura deles ser uma cultura bem diferente da nossa. Bom, gente, como dever de casa, para os meus alunos do 3º ano, eu tenho certeza que vocês vão cumprir isso para mim, vocês irão usar o livro didático, vão fazer para mim da página 24, organize as ideias e hora de estudo, até a página 28, é o meu dever, tá? Na próxima aula a gente vai fazer o comentário e a gente vai dar sequência e mais atividades. Um grande beijo e abraço para vocês. Tchau!